sabe o que é infertilidade? Eu sou a doutora Amanda Bedolski, da Clínica BedMed, e hoje eu vou te explicar nesse vídeo o que é infertilidade. Você sabe o que é infertilidade? Já ouviu falar esse termo? Já teve a curiosidade de entender um pouco mais sobre o que é infertilidade? Então hoje eu quero explicar para vocês que infertilidade é um diagnóstico médico que nós damos para casais que estão tentando engravidar sem sucesso. Mas doutora, como que vocês fazem esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é feito na consulta médica, na anamnese que a gente chama, que nada mais é do que uma conversa que nós temos com um casal. Então um casal que na consulta médica relata que está tentando engravidar há 1 ano, tendo relações sexuais frequentes e sem nenhum método contraceptivo e sem sucesso, esse casal recebe o diagnóstico de infertilidade. É muito importante que as pessoas entendam que sim, o tempo de exposição é o mais importante para entender se esse casal tem infertilidade ou não. É lógico, a gente sabe que às vezes os casais ficam na dúvida porque não conseguiram ter exposição adequada pelo período que é estabelecido, mas independente disso, se eles têm relações sexuais desprotegidas por 1 ano e não atingem a gravidez, esse é um diagnóstico e precisa ser tratado. E aí vem o questionamento, então quando eu devo procurar um especialista? Quando eu devo avaliar essa infertilidade? E isso é algo que também é mais segmentado, tá? Então o que nós preconizamos? Até os 35 anos de idade, então se é um casal abaixo dos 35 anos de idade, é um casal que se não apresenta nenhum fator de risco, ele pode continuar as tentativas em casa sem avaliação até 1 ano. Se é um casal que tem 35 anos de idade ou até os 40 anos de idade, ele é um casal que a gente deixa tentar em casa, orienta, né, que tentem em casa até no máximo 6 meses sem avaliação de um especialista. Agora, se é um casal de 40 anos ou mais, a indicação seria que, ao pensar em iniciar as tentativas, esse casal já passe em uma consulta com um especialista para ser bem orientado ao quanto tempo aguardar até a gravidez. Então, depois que esse casal que está tentando engravidar ou que vai iniciar as tentativas vem na consulta com o especialista, eu gosto de explicar o que será feito nessa consulta. Então, como que a gente vai avaliar esse casal infértil? Eu gosto de explicar que 85 a 90% dos casais que tentam engravidar em 1 ano devem atingir a gravidez. Se por acaso esse casal se enquadra, então, entre esses 10 a 15% dos casais que não conseguiram atingir a gravidez, eles têm indicação de realizar exames específicos para investigarmos a dificuldade de engravidar. E para a gente entender melhor quais seriam esses exames, eu quero dividi-los para vocês. Então, exames que nós orientamos para que os homens façam e os exames para que a mulher faça. Então, vamos lá. O homem, qual é o exame principal que ele faz? Nós solicitamos então um espermograma, que é um exame muito completo, que nada mais é do que uma análise do sêmen deste homem e que vai mostrar parâmetros adequados para uma gestação natural ou não. Outro exame que é fundamental que esse homem faça é um exame de cariótipo, é um exame genético para a gente entender se existe algum fator de risco genético, não sabidamente, né, na história deste homem, para que ele tenha algum fator de risco para não ter alguma alteração do sêmen. Então também é um outro exame fundamental. Além disso, exames gerais para entender se existe alguma alteração nos exames gerais desse homem que possam também prejudicar a fertilidade. Na parte feminina, então eu gosto de segmentar a avaliação da mulher nos órgãos que são responsáveis pela reprodução. Então, primeiro deles, o útero. Investigar causas uterinas que possam dificultar essa mulher engravidar, como por exemplo, miomas, que são os tumores benignos mais comuns do útero, pólipos endometriais, presença de adenomiose, que é uma endometriose que envolve o músculo do útero, ou alguma malformação uterina, são algumas principais causas que podem dificultar na parte uterina uma gravidez. Outro órgão essencial de ser avaliado são as tubas uterinas. Temos 2 tubas, né? E elas são um órgão responsável por levar o sêmen de encontro ao óvulo e trazer esse embrião para dentro do útero. Então é muito importante que a gente entenda se essas trompas uterinas, elas são pérvias, então se elas estão abertas, e se elas têm alguma aderência, alguma questão que possa dificultar esse encontro entre o óvulo e o espermatozoide. E Amanda, quais seriam os exames que eu posso fazer? Então, são 2 principais exames para avaliação de trompas uterinas. O principal deles é a esterossalpingografia, que é um raio-x, né, que é feito na pelve da mulher após a injeção de um contraste
dentro do útero, ou a histerossonografia, que é a mesma avaliação da perviedade das trompas uterinas, mas aí pelo exame de ultrassom. Então são os dois principais exames para avaliação das trompas uterinas. E agora também uma parte muito importante, que é a avaliação dos ovários, tá? Então, no ovário, duas principais preocupações devem ser levantadas. Então, a primeira delas, essa mulher ela ovula, ela libera um óvulo em cada ciclo menstrual dela? E esse é um questionamento que muitas pacientes têm. E o principal parâmetro médico de avaliação é a história dessa paciente. Essa paciente, ela menstrua regularmente? Então, investigar corretamente como é o ciclo menstrual dessa mulher. Se essa mulher tem intervalos menstruais regulares, a grande chance é que ela seja ovulatória. É o principal parâmetro clínico que a gente tem. Existem sim exames que a gente pode fazer para identificar essa ovulação, como o acompanhamento seriado com exames de ultrassonografia para ver o folículo crescendo, liberando o óvulo e depois um folículo pós-ovulatório, que também avaliam a questão da ovulação. Mas o que é o mais importante é essa mulher menstruar corretamente num ciclo regular. Outra parte, então, que eu tinha comentado que é importante em relação aos ovários é a gente avaliar a reserva ovariana dessa mulher. Existem dois principais exames para avaliação de reserva ovariana. Um deles é um exame na corrente sanguínea, que é a dosagem de um hormônio que se chama hormônio antimülleriano. O hormônio antimülleriano ele é produzido por células da granulosa, né, que são aquelas células que compõem a reserva ovariana da mulher. Então, a ideia é que se a gente tem bastante hormônio antimülleriano, a mulher deve ter bastante óvulos ainda. E o segundo exame é um ultrassom para contagem de folículos, no qual então é um ultrassom transvaginal, que a gente avalia os dois ovários e faz a contagem de quantos folículos estão ali disponíveis. Então, juntando esses dois exames de hormônio antimülleriano e contagem de folículos antrais, a gente consegue colocar a paciente nos dados corretos, né, em normogramas, para entender se você está na média do que é o esperado para a reserva ovariana na sua idade, ou você está acima da média ou abaixo da média. Então, a avaliação de reserva ovariana é um outro parâmetro importante. E também entender que a avaliação de qualidade de óvulos, muito já se foi investigado a respeito do que efetivamente repercute na qualidade dos óvulos, e nada se provou mais importante do que a idade da mulher. Tanto que os tempos de esperar a gravidez são muito baseados na idade, né? Então a mulher aos 35 anos, ela começa a ter uma queda mais importante no potencial de formar um embriãozinho cromossomicamente saudável. E isso entra como um ponto de alerta também nas estratégias de tratamento de reprodução humana. Então, feito todos esses exames, é muito importante chamar a atenção que a mulher também faça o cariótipo, que é o exame genético que eu comentei que o homem faz, para também investigar causas genéticas que possam dificultar a gravidez. E aí também exames de sangue gerais, para entender se está tudo bem na rotina ginecológica. Tudo isso são exames muito importantes de serem completos e feitos, para que aí sim a gente vá traçar estratégias de tratamento. Então, tendo em vista toda essa avaliação do casal com infertilidade, com o resultado de todos esses exames, de toda essa conversa com o casal, nós conseguimos entender qual é a melhor estratégia de tratamento. Existem sim fatores que são reversíveis com tratamentos cirúrgicos ou medicamentosos que vão auxiliar esse casal a atingir a gestação naturalmente. E se por acaso forem identificados fatores que não seriam reversíveis, indicar qual é o tratamento de reprodução assistida mais adequado para aumentar as chances de sucesso da gravidez nesse casal. Espero ter auxiliado vocês em entender um pouco mais sobre infertilidade e sobre como começa, né, essa avaliação do casal infértil, que é tão individual e deve ser realmente muito individualizada. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com alguém que vocês sabem que pode ajudar com esse vídeo e ativem as notificações no sininho.